Oi, gente. Hoje estamos aqui para assistir de novo um vídeo da Brubs. Olha que legal. E dessa vez como é viver tendo TDAH. Eu também tenho TDAH, então eu sei mais ou menos como é que é. Então, bora lá. Tem que dar play primeiro, né? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, Tudo mas bem. vocês podem me chamar de Brubs. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like. E caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Galera, ó, se inscreve aí no canal. Mentira. Vou deixar o canal nela ou na descrição ou no título do vídeo. Aí vocês vão lá e dão um like nela e se inscreve. Quem não... Acho muito difícil quem não sabe quem é ela. E não, né? Vida. Eu estava para fazer esse vídeo há muito tempo, mas eu nunca tive tempo de realmente Também tava sentar e escrever vazio há um muito roteiro tempo. sobre isso. E na verdade, eu acho que esse vídeo vai ser um dos mais importantes que eu já fiz. Não só para mim, mas para as pessoas que estão assistindo e sofrem diariamente com isso, que é sobre TDAH. TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só quero falar aqui uma coisa que eu nunca falei TDAH. Sempre falei TDAH. Eu pulava esse A. Porque o H, eu começo com A também. Só por causa disso mesmo. Podendo essa hiperatividade ser ou não física. É aquela pessoa que não para quieta, é bem impulsiva, esquece facilmente das coisas e está sempre com o cérebro a 1000 por hora. Não, gente, ontem eu perdi meu celular acho que umas 3 vezes. Que tipo, alguém me chamou, fui lá e cadê meu celular? Tá ligado? Tenta na maior parte do tempo. Por muito tempo, se achava que o TDAH era algo que se apresentava apenas em meninos, por conta de ser algo muito mais aparente no caso deles. Pois um menino comumente com esse transtorno é extremamente ativo, principalmente fisicamente, e por conta disso acaba sempre dando muito mais trabalho em casa e na escola, o que chama a atenção dos responsáveis e das pessoas que convivem com ele. Então os meninos sempre são diagnosticados facilmente, enquanto o TDAH das meninas é algo muito menos aparente e que na maioria dos casos não apresenta essa hiperatividade física, e sim uma impulsividade na fala e de serem bem desatentas, o que dificulta o diagnóstico. E era exatamente assim que eu era, impulsiva, desatenta e hiperativa, de todas as formas possíveis. A minha mãe já tinha meio que reparado que eu era bem hiperativa, e ela até chegou a perguntar para as professoras se eu me comportava dessa forma na escola. Aí os professores, tá ligado? Não, sua filha não se comporta assim, senhora. Senhora, você deve estar maluca, senhora. Senhora, vai ao psicólogo, senhora. Tá ligado? Não, se a professora falasse isso. A Bruna se comporta muito bem em sala, ela é meio desatenta, mas sempre participa de tudo e não dá muito trabalho. Você não tem noção do que é uma criança hiperativa. João, você não vai se jogar nessa estante! Mas aí é que tava. Em casa, eu era desatenta, impulsiva e hiperativa, fisicamente e mentalmente. Eu não parava quieta e não parava de falar um segundo. E eu era uma criança com hiperfoco muito forte. Hiperfoco é uma característica que a gente vai explicar. Pessoas com TDAH têm. É quando você tá tão focado em algo que nada te atrapalha. E sempre que eu estava brincando... eu tenho TDAH, mas isso nunca aconteceu comigo. Tipo, de eu estar tão focado que eu, tipo, não escutar nada ao meu redor, sabe? Nunca aconteceu comigo. Assistindo TV, eu não escutava mais nada. Você está 100% dedicado àquilo e o mundo pode explodir e você nem percebe. Mas tipo, eu não sei se ela vai explicar, mas eu tô pausando aqui mesmo. Mas eu não sei se ela vai explicar. Que tipo, isso aí é que tipo, você tá pros ouvidos e você só consegue, tipo, tudo fica preto, menos aquilo que você vê, sabe? É tipo assim, eu não consigo explicar. As horas passam e você nem vê. É como se você sentasse pra ler um livro às 2 horas da tarde e quando você se dava conta, já tava de noite e você só percebeu isso porque te deu muita... Pô, isso já aconteceu comigo. Que tipo, quando eu era muito... então já tive. Tipo, quando eu tinha uns 5 para 7 anos, eu assistia muito TV. Né, eu não mexia muito no celular, porque eu preferia a TV. Aí, né, eita pega. Arthur agora você apareceu no vídeo, quero nem saber. Aí, tipo, eu tinha 5 horas, 6, 7 da manhã. 5, 6, e aí, tipo, eu piscava, ligava a TV, deitava no sofá, piscava e ficava bom. Tá ligado? Agora, gente, espera aí só um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Que tem alguém aqui me chamando.
Pronto, gente. Voltei, só que... Tem essa gravação de áudio do microfone ativada. Espero que não atrapalhe muito. Tá bem? Então vamos. Vai atrapalhar sim, gente. Eu vou cortar e eu volto quando tiver sumido. Pronto, gente. Voltei aqui sem uma barrinha. Então aqui, ó. Como é viver tendo TDAH com a Bruna. Fome. A minha mãe me gritava em casa, me chamando, e eu não escutava. Eu só escutava quando ela vinha até mim e me tocava. Mas ela via que eu não fazia isso por mal. Eu não tava ignorando ela. Eu só não a escutava. O que fez ela pensar que eu estava ficando surda. Então... Essa é uma mãe que cuida, tá ligado? Ela me levou em um otorrino para fazer uns testes. E um desses testes envolvia eu ficar em uma cabine com fones. Quando o lado direito apitasse, eu tinha que levantar a mão direita e assim vai. E eu acertei tudo. Eu não errei nada. E a minha mãe me levou para outro otorrino. Dona Adriana, a Bruna não tem problema nenhum de audição. Ela acertou tudo, até o nível mais baixo. Deve ser outra coisa. Mas a minha mãe não sabia o quê. Esse meu hiperfoco é tão pesado que além... Essa cena ficou da hora, tá? Ficou da hora. Não. Não, é cena de novela, velho. de eu não escutar nada, eu também não vejo nada que não seja o que eu estou pensando ou fazendo. Aí, é como ó, se eu colocasse as mãos falei. nos meus ouvidos e fechasse os olhos. E só quando algo de fora chamasse a minha atenção, que eu voltava à realidade. E em casa, eu corria de um lado pro outro o dia inteiro, brincando, rindo, conversando. A minha mãe falava que se ela pudesse, ela tiraria as minhas pilhas pra ela poder descansar só um pouquinho. Mas infelizmente ela não tinha essa opção. E vocês já viram nos meus outros vídeos que eu era uma criança que só se metia em confusão. Além de eu ser extremamente impulsiva na fala. Tinha uma moça com um vestido feio na rua. Credo, que vestido horroroso! Olha, mãe! Alguém fez algo que é falta de educação? Como que você é porco? Alguém disse algo que eu discordava? Nossa, seu cabelo está tão bonito. Mas, mãe, você não disse mais cedo que o cabelo dela era muito feio? Eu não tinha um filtro na minha boca. Eu pensava e falava. Isso fez com que os meus pais passassem muita vergonha quando eu estava presente em um local público, por exemplo. Mas na escola, eu tinha muito medo de me comportar como eu me comportava em casa e acabar indo pra diretoria. Então eu escondia tudo isso. Mas por dentro eu tava assim. O que dificultou muito meu diagnóstico. E isso me levou a ser diagnosticada apenas quando eu tinha 15 anos. Que foi quando o meu TDAH estava no seu momento mais extremo. Me impedindo de fazer as coisas mais simples do meu dia a dia. Eu não conseguia terminar uma tarefa. Não conseguia prestar atenção na aula e estava indo muito mal na escola. E eu estudava igual uma condenada e nada funcionava. O que me levou a uma exaustão mental péssima. E isso acontece muito com as pessoas que têm TDAH, porque o nosso cérebro não para de pensar nem por um segundo, e a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo, o que faz com que a nossa mente pife e a gente não queira mais... Tá ligado? Isso acontece muito. E tipo, sempre nesses momentos alguém quer falar comigo, tá ligado? Não, sempre. falar. Porque pra falar, tem que pensar. E a gente não quer mais pensar. E o meu cérebro estava tão sobrecarregado que eu não conseguia focar nas coisas... Mas tipo, eu falo aquelas coisas básicas. Tipo, oi, legal, beleza, tchau, tá ligado? Mas agora se a pessoa me perguntar quando você tem, eu vou responder sim. Meu dia a dia. Eu tô com fome. Eu deveria lavar a louça. Devia não. Tá na hora dessa comida, né? Ah, nossa! Saiu aquela série que eu tava querendo ver. O que eu tava fazendo mesmo? Oi, Jackson! Ô, gente, não, peraí que isso me lembra uma coisa. Peraí. Agora, senta que lá vem a história. Olha, gente, eu nunca desenhei de lado. Só em um papelzinho assim. Mas nunca... Isso aqui é só pra mostrar mesmo. Olha, gente. Um dia eu tava na escola ano passado. Tá? Foi ano passado. Aí, tipo... Ó, finge... Caramba, por que não tá indo? Ah, porque o risco tava muito pequeno. Fica aqui. Ó, essa aqui é a minha escola. Finge que essa aqui é a minha escola, tá? Tetinho. Aqui fica o laboratório. Vou pôr um L aqui de laboratório. E aqui, no outro canto do universo, se bobear, é aqui, ó. Aqui, ó.
Mas não é. Aqui, ó, é minha sala. Tem que... E, aqui mais ou menos tem uma escada. Calma, eu sei que tá feio. Mas quem importa pra beleza hoje em dia? Te odeio, editor. Aí tem o segundo andar que leva pro laboratório. Aí você tem que passar por um corredorzinho, onde é que tem uma menina lá chata. Esse vídeo vai chegar até a menina, ela vai me dar uma FRD. Uma menina que super legal, aí. Com seus castinhos pretos, aí. Alguém me mata. E aqui fica mais legal. Aqui é mais legal. Eu não vou citar não, por quê? Porque não. Mas aqui fica mais legal. Aí, um dia, né, eu estava na minha sala. Fui pro laboratório. Cheguei no laboratório. Caramba, peraí. Aí eu fui pro laboratório. Correndo. Com o jaleco, porque não pode ser o jaleco. Eu fui correndo. Cheguei no laboratório. Sentei na cadeira. Isso. É pra aproveitar, gente, pro vídeo não ficar tão longo assim. Aí, eu sentei na cadeira, né? Aí, os meus amigos, eles me falaram. Eles falaram assim, ó. Dani. Esse aqui eu desenho o moleque palito sentado. Dani, cadê o seu caderno e o seu estojo? Aí eu falei, tá preula, minha irmã. Aí eu fui, né? Fui correndo pra sala. Peguei o caderno. Caderno de laboratório. Voltei pra sala. Caramba, hein? Voltei pra sala. Eu voltei com o meu caderno, né? Achando que tava livre, leve e solto. Aí meu amigo falou, Daniel, cadê o seu estojo? Aí eu falei, não, mas é mesmo. Aí vai lá eu voltar, pegar o estojo. Esse aqui é o estojo. Por quê? Porque assim, voltar pra sala. Nisso deve ter uns 2 minutos pra ela acabar, sabe? Cheguei. Aí meu amigo falou, Daniel, cadê o caderno? Só que o caderno tava aqui. Eu falei, ué, mas era só pra me assustar. E eu acho que a professora... Meu Deus do céu, por que eu tô contando isso, velho? Não, a história toda já é né? Aí a professora olhou isso. Ela deve ter falado, nossa senhora, esse menino faz de propósito, não é possível. É uma professora, tá? Ela deve falar, nossa, esse menino faz de propósito. Ela deve ter ficado zangada. Ela não fez isso aqui não, mas... Não, melhor. Ela não fez isso aqui não. Mas ela deve ter ficado muito brava. Não sei o que eu tava fazendo. Mas ela deve ter... Nossa senhora, nossa. Todo mundo que tava no laboratório devia ter rido. Porque, pelo amor de Deus. Se isso não comprova que eu tenho TDAH, não dá prova. Agora vamos voltar pro vídeo.
Pronto, galera, voltamos. Você já fez o dever de casa hoje? Meu Deus, o dever de... Vou voltar 5 segundinhos. O que eu tava fazendo mesmo? Oi, Jackson, você já fez o dever de casa hoje? Meu Deus, o dever de casa! Era isso quase todo dia. Sem falar que eu perco muitas coisas também. Acho que eu devo perder o meu celular umas 5 ou 6 vezes diariamente. Eu tô com ele na mão, alguém me chama, eu largo ele e eu não sei onde eu botei. É como se meu cérebro deletasse essa curta memória de onde eu botei o meu celular. E na escola não era diferente. Eu me distraía muito fácil, não conseguia fazer os deveres e ia mal nas provas. E eu lembro de apenas ter colocado na minha cabeça que eu era burra. Eu era uma idiota que não sabia de nada. O que não é verdade. Eu só tinha TDAH e não sabia. E o cérebro de uma pessoa que tem TDAH é extremamente inteligente e capaz de tudo. Mas por ele pensar muito rápido, a gente tem dificuldade em certas coisas que para algumas pessoas é super fácil, mas pra gente é bem complicado. Um dia na escola, a gente tava estudando sobre transtornos mentais e mutações genéticas. Tipo a história, pô. É bem simples. Você tem que pegar o estojo, o caderno. Vou lá, o que eu fiz? Peguei nada. Fui pra sala. Nossa senhora. Quando eu vi que no final do livro tinha um questionário de umas 30 Marcou perguntas de todas. sim ou não, pra ver se você tinha TDAH. E os meus amigos falando que tinham marcado 10, 3 e alguns tinham marcado nada. E aí, Bruna, quanto que você marcou? 27. O que me chamou a atenção. E um dia, quando eu estava passando pela sala, eu vi uma reportagem falando sobre o TDAH e a Ritalina e eu me identifiquei horrores com aquilo. Mãe, compre esse remédio pra mim. Eu acho que ele pode me ajudar na escola. E foi assim que minha mãe me colocou uma psicóloga. Eu fui diagnosticada com TDAH. E nossa, como a minha vida melhorou. E, gente, ninguém vira TDAH. A pessoa já é assim. É como o cérebro dela funciona. Eu até fiquei um tempo utilizando Ritalina todo dia pra ir pra escola. Mas ao mesmo tempo que aquilo me fazia bem, também me fazia mal. Ao mesmo Não, tô viajando aqui. Mas ninguém vira TDAH. A pessoa já nasce, pô. Se tu, quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu não tinha TDAH, meu filho. Mas agora eu tenho 14, 10, 11, 9, 47. E tenho. Meu irmão, é de nascença já, meu irmão. Se você não tinha quando você tinha 7 anos, você tinha 7 anos, pô. Mãe. Ou seja, gente, imagina uma pessoa com Alzheimer com TDAH, gente. Aí a vida deve ser difícil. tempo que eu conseguia focar mais e estava indo melhor na escola, eu tinha dores de cabeça, tremedeiras e enjoo. Então eu decidi tomar a Ritalina apenas quando eu tinha provas e fiquei fazendo isso até o meu ensino médio. Só que mesmo assim, eu não me dei 100% com a medicação. Então a minha psicóloga e eu criamos uma forma de eu lidar com o meu TDAH diariamente sem ter que usar a Ritalina. E se você tem TDAH, eu espero que essas dicas que eu vou te dar agora te ajudem e melhorem a sua vida tanto quanto melhorou a minha. Dica número 1. Faça uma lista sempre que você precisar levar muita coisa com você. Um grande exemplo disso são viagens. Eu ia pegar minha escova de dente, eu via minha toalha, largava a escova e levava a toalha comigo. E adivinha? Tinha que comprar uma na viagem. Então, o que eu te aconselho é pegar um pedaço de papel e ir andando pelo seu quarto e seu banheiro, anotando o que você precisa para essa viagem. E assim que você for montar a sua mala, não pule linhas. Vai de linha em linha e quando você colocar o treco na mala, você risca ela. Mas Se for algo eu que você deve usar antes da viagem e não tem como colocar na mala ainda, tipo um carregador, circule na lista para te chamar a atenção de que ela ainda não foi colocada na mala. E assim que você guardar, é só cortar. Dica número 2. Se você perde muitos objetos, faça a regra dos 3 toques. Na grande maioria das vezes eu perco meu telefone. Pô, gente, eu acho que mesmo quem não tem TDAH, sabe? Precisa desses negócios assim. Porque de vez ou outra vai precisando, mas não... Os meus óculos, por exemplo. Eu largo eles e não sei onde eu botei. Então, toda vez que você for largar algum objeto que você perde fácil, faça isso. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso faz com que a sua memória de onde você largou aquele objeto seja maior e mais clara. E aí você não perde mais esse objeto com tanta frequência. Dica número 3. Se você é alguém que mexe muito as pernas, cruze elas. Isso vai impedir que elas se movam livremente e vai diminuir os movimentos para não ficar tão aparente. Dica número 4. Se você não está conseguindo focar, largue o que
você tá fazendo, vai dar uma volta e depois tente de novo. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso. Não adianta você ficar forçando a sua cabeça a completar aquela tarefa que você, no momento, não está conseguindo fazer. Ao invés de você cansar ainda mais o seu cérebro e se estressar com isso, levanta, vai beber uma água, vai assistir uns 2 episódios da sua série favorita, toma um banho e depois você senta e tenta de novo. Isso funciona muito na grande maioria das vezes. Porque você também vai ter que lidar com o fato de que um dia o seu cérebro vai falar: hoje eu não estou disponível. E você não vai poder fazer absolutamente nada sobre isso. E tá tudo bem. Isso só não pode virar algo corriqueiro. Então você tem que se policiar. E lembre-se, você não é burro. Gente, que ela falou que quem não entendeu, né? Porque ela falou com palavras muito complicadas. Que, tipo, não pode acontecer isso diariamente. Não pode acontecer isso todo dia. Entendeu, gente? Você tem que, tipo, ter um dia e não ter no outro. Aí no outro dia ter, entendeu? Pra não contrariar ela. Porque senão ela vai ficar brava. Ela vai na casa de vocês. Você não é idiota. Não deixem as pessoas te descreverem dessa forma. Você é muito mais do que isso. Você é inteligente pra caramba. Você tem dificuldades em algumas coisas e tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso. E nossa, como eu tenho ódio dessas pessoas que fazem um conteúdo falando. Real, pô. Não, elas ficam assim, tá ligado? Batata. Tá ligado? Elas ficam assim, velho. Dá mó raiva. Vai, dá play. Sobre TDAH e taxa as pessoas que têm isso como se elas fossem Pera, gente, quem não sabe ler, eu vou ler aqui, ó. Não taquem hate em ninguém desses vídeos. Não taquem hate em ninguém desses vídeos. Não taquem hate em ninguém desses vídeos, tá, galera? Zadas fica fazendo essa cara pra interpretar uma situação. Essa youtuber que eu conheço. Ela faz graça com TDAH, faz. Mas ela é da hora. Acho que ela tem TDAH também. Mas eu acho da hora esse youtuber. Isso faz com que esse transtorno, algumas vezes, não seja levado a sério. Porque o pessoal só vai ver isso. Uma pessoa que não presta atenção em nada e parece que tem um cérebro de um esquilo. Por favor, não façam isso. Às vezes as situações que passamos por ter TDAH podem até ser... Cadê meu óculos? Oh, gente, duvido vocês adivinharem onde está o óculos dela. Quem conseguir vai ganhar. Deixa eu ver. Vai ganhar o autógrafo da Bruna. Que a Bruna vai dar. Se ela não der, cobrem dela. Engraçadas, mas não tem o porquê de você retratar dessa forma. Ter TDAH não é um defeito, não é um jeito de ser, é apenas como o nosso cérebro funciona. E eu não entendo como que tem gente que entrega esse conteúdo como sendo apenas um meme. O TDAH realmente pode ser uma pedra no nosso caminho por diversos motivos. Mas lembre-se que sempre tem como dar a volta e deixar a sua vida um pouco mais fácil. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês e que as minhas dicas possam facilitar pelo menos um pouquinho de suas vidas. E se você tem dicas que também funcionam pra compartilhar, deixa aqui nos comentários. Vai que você consegue ajudar alguém. Um beijo pra vocês e até a próxima! Obrigada por... galera, assiste aí o vídeo, clica aqui no vídeo da Bruna. Não tem como dar uma... Nossa senhora. Então, gente, se inscreve aí no canal da Brubis. E comentem que data você tá assistindo e se você tem TDAH. Ou comenta só um. E agora valeu, falhou e falhou.